Eu sou Renata Rachid e esse é o De Prosa, um programa onde contamos histórias das pessoas e aprendemos com elas. Primeiramente, vou fazer uma breve audiodescrição para que todas as pessoas possam ter o conteúdo, o contexto do momento que nós estamos vivendo aqui. Eu sou uma mulher branca, mediana, tenho cabelos pretos, estou com ele amarrado num rabo de cavalo alto, estou vestindo uma roupa bege com gola alta, uma saia da mesma cor, sentada numa poltrona rosé. Atrás de mim eu tenho uma parede com papel de parede, no estilo e nos tons rosés também, uma logo do De Prosa com Renata Rachid, uma mesinha de centro e ao meu lado está sentada Michele Fernanda, uma mulher branca, de estatura mediana para alta, cabelos castanhos, também medianos, está vestindo uma roupa preta, uma blusa e uma calça preta, tênis e uma jaqueta muito colorida, muito brilhante, prateada e azul. Ela tem uma voz potente e uma dicção perfeita. Apesar da pouca idade, porque é uma mulher jovem, tem uma longa estrada profissional. Hoje ela é, vou pegar minha cola. Hoje ela é comunicadora, marketing de empresa, corretora, vendedora, radialista, produtora, apresentadora, streamer, host, influencer. Ufa, menina, mas você é coisa, hein? Eu esqueci alguma coisa para trás? Me diga. Não, eu é que esqueci de agradecer a honra de estar aqui com Seja você, Renata. Muito bem-vinda. Muito obrigada, de Michele verdade. Fernanda conosco hoje aqui no De Prosa. É uma alegria te receber. A alegria é muito minha, obrigada de todo mesmo coração. de vir compartilhar a sua história aqui com a gente. Parabéns desde já. Obrigada, muito obrigada. De Obrigada verdade. mesmo. Você que sempre está ali nos bastidores, né, Fernanda? Não tanto mais agora, né? Mas olha só, eu apurei que você é uma workaholic. Verdade. E é muito perfeccionista também, Nossa. né? Faça uma maestria, tudo aquilo que se propõe. Tem paixões pela Muitas. astrologia, pelo rock and roll Sim. e pelas bandas de metal. Exato. É? Rock and roll Gente, pesado na olha, veia? A Renata, ela faz uma decupagem da vida da pessoa, né? Antes da gente vir aqui. Não, eu dei uma Correto. pesquisada. Apesar de que, eu posso contar aqui, você tem uma vida pessoal bem resguardada. Verdade. Muito interessante, eu Sim. acho certo, porque você já é pública para tantas outras áreas, né? Eu acho assim, é bacana você... Eu sempre tive essa preocupação, Renata, de trazer para público aquilo que eu poderia acrescentar na vida do outro. Isso desde sempre foi uma grande preocupação e um zelo, não só de não expor às vezes as pessoas que convivem comigo mais intimamente, mas para que assim, será que realmente se eu mostrar tal coisa vai agregar mesmo na vida de alguém ou vai ser só mais uma publicação ou mais uma, abre aspas, história? Porque eu acho que quando é história, ela tem que tocar a pessoa de alguma forma, assim como você. É verdade. Esse é o propósito do nosso programa mesmo. Histórias, elas são melhores quando são contadas e se tornam mais interessantes, né? E esse é o propósito, contar as histórias e através dela levar a informação, os valores, tudo que a gente pode aprender com pessoas da vida normal, do cotidiano, mas que fazem grandes coisas. E é isso que nós queremos compartilhar aqui. Que delícia. É uma delícia. Vamos prosear? Vamos! Bora Só soltar já. prosear, com certeza. Me conta uma coisa aqui. O que é a diferença, rapidamente, assim, Por favor. desse rock and roll pesado, do rock and roll pesado mesmo que fala, né? É pesado mesmo o termo. E o metal, Bom, o hard metal. na verdade, Não sei bem se as nomenclaturas, me corrija, por favor. Imagina, não tem que corrigir, Renata. Se a gente for pensar, é mais a respeito de um ritmo, de uma elaboração, de uma harmonia. Um vem do outro, né? Você começa ali com aquele rock, abre aspas, mais simples, que bebia ali na fonte do blues, misturava com a country music, com o folk, né? Você tem ali a Mama Rosetta no início dos Estados Unidos, aí vem o Elvis, e aí vem um pessoal e fala assim, tá, mas e se a gente colocar mais uma pitadinha? Aí você tem Beatles. Aí vem uma outra geração, muito próxima até, que fala assim, mas eu tenho mais alguma coisa aqui dentro, que essa música dos Beatles eu gosto,
ela me representa, mas ela não externa tudo aquilo que eu tenho de energia, digamos assim, ou até mesmo de estudo, né, daqueles instrumentos para poder tirar algo mais. Aí a gente chega nesse metal, ou nesse heavy metal, enfim, são muitos termos. O que eu acho que vale mesmo é você ouvir, se identificar e se sentir bem com certeza. E isso vale para todo gênero musical, né? Exato. A pessoa tem que sentir, porque a música, ela toca a alma mesmo. É uma das expressões mais interessantes, a música, assim, expressões artísticas. Sim. Ela toca mesmo a alma da gente. Música é uma coisa que te emociona, ou que te deixa alerta, ou que te pode deixar... Depende da emoção, assim, que ela te sugere, que causa. E é engraçado porque às vezes você, quando as pessoas pensam, né, nessa música mais pesada, nesse rock assim, que ele tem às vezes uma aparência mais agressiva, e acha que aquilo ali tá falando de briga, de luta, e não. Na maioria das vezes tem letras ali que tem contexto histórico, letras que são baseadas, por exemplo, rapidinho, tem uma banda que eu gosto muito, Iron Maiden, tem uma música deles que se chama The Red and the Black, que é baseado em um livro francês lá do 1800 e pouco. Que bacana! Então, assim, tem alguns contextos ali. Exato, tem contexto. Não tem é só, tá escutando que a pessoa tá nervosa. Não, e não é mesmo, não. Eu sei que mais não. acelerado, mas que por trás tem outras histórias. Fantástico, assim. muito legal. É um universo que eu realmente não conheço muito, por isso que eu quis te perguntar, porque acho que essa confusão é um pouco comum também, né? Das pessoas falar, é um rock and roll mais pesado, é um heavy metal e tudo mais, né? Assim, a gente tem que... E eu sei que você é especialista nisso. Imagina. É sim. Eu tento. É sim, eu acabei de dizer, né? Que ela é uma mulher jovem, com esse sorrisão aí, com essa voz potente demais e que tem tanta coisa para contar pra gente. Agora, me conte, comece aqui contando pra gente da sua trajetória. Como é que é isso de faz tudo de um supermercado a radialista? Como é que isso aconteceu? Olha, Renata, eu acredito muito no universo, no que ele prepara pra gente. Acho que tem algumas coisas que elas estão ali no seu caminho, uma hora elas vão te encontrar. Um dos meus primeiros empregos, que eu comecei a trabalhar muito novinha, com 13 anos eu já trabalhava. Muito novinha. Em uma outra empresa, enfim. E aí eu passei por um processo de seleção, fui trabalhar no supermercado, e supermercado, esses ambientes, você trabalha em diversos setores, você não fica em um só. É verdade. Não sei se hoje em dia de repente mudou, mas eu acredito que não tanto. E aí eis que um belo dia... um rapaz que fazia essa locução das ofertas, né, que é uma ferramenta de instigar a pessoa a transitar por dentro do mix de vendas, ele teve um problema de saúde, faltou. E era uma véspera de carnaval, tinham diversas bebidas na promoção que precisavam ser vendidas, você precisava cativar aquele consumidor, contar para ele assim, olha, tem isso daqui por tal preço. E ninguém na loja que eu trabalhava, porque tinha muita marca de nome estrangeiro. Eu não vou falar isso não, vergonha e tal. Eu falei assim, gente, tal bebida fala assim, isso é isso. Porque você não vai lá e fala. Eu falei, tá, né, como se diz. Falei, e aí o rapaz voltou e eles falaram assim, não, vamos colocar a Michelle também nessa função. E aí foi muito engraçado, porque já dentro dessa função, uns 2 anos... eu lembro direitinho que uma outra pessoa que trabalhava comigo, que era um fornecedor, falou assim, mas por que você não vai até a rádio? Aí sabe ele reconheceu, né? Ele percebeu o seu talento. Aí sabe quando meio que por dentro você pensa assim, gente, mas eu não tenho faculdade, porque eu era super nova, eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei nisso, eu vou chegar lá, bater e falar assim, oi, você tem uma vaga pra mim? Meio com a cara e com a coragem teria que ser, né? Exatamente. Aí eu falei assim, eu vou... Só assim, respeito a pessoa para falar assim, olha, muito obrigada, vou tentar. Não tenho nada a perder. E até porque eu era muito imatura mesmo, né, Renata? Eu era muito nova. Eu falei assim, isso foi há quanto tempo atrás? Isso tem 20 anos. Uau! Viu? Você tem uma estrada muito bacana mesmo. Fui. Coincidentemente, eu cheguei lá na emissora, eles estavam em período de contratação e precisavam justamente de uma voz feminina. Fiz o teste, aliás, grande abraço pro Fernando, foi ele que fez o teste comigo. Eu e uma outra moça que já trabalhava numa rádio de Pará de Minas. Nossa, então era acirrada. Ela já tinha experiência, não lembro de quanto tempo, mas já trabalhava. E é engraçado porque assim, eu me emociono um pouco nisso. Eu passei no teste e ela não. Era seu. Era. A vaga era sua. E é o que você disse, o que está
guardado, basta a gente estar aberta também para receber aquilo, né, e acreditar, porque se a gente não está aberto, aquilo não vai fluir nunca, porque às vezes você tem oportunidades, mas você não consegue aproveitá-las, né? Elas passam na sua frente, mas você não consegue aproveitá-las. Que bacana, Michele. E aí fiquei 2 anos intercalando o trabalho da rádio e do supermercado. Ah, você ainda continuou no mercado. Sim, porque eu pensei assim, poxa, vai que isso daqui não dá certo. Vou garantir, né? Mão de um pelo outro. Tá certo, né? Mas aí deve ter ficado apertado. Ficou, bastante. Aí eu me lembro assim de um episódio que um otorrino deu uma crise realmente por causa desse exagero, dessa sobrecarga, né? Dessa sobrecarga. Ele falou assim, olha, você vai ter que escolher. Vai ter que, E aí eu escolhi a rádio. Ai, que escolha maravilhosa! Ainda bem, que escolha maravilhosa! Obrigada, viu, médico? Obrigada. Exatamente, porque aí ela veio pro lado de cá. Isso. E quem ganha somos nós, ouvintes, Imagina. né? Porque é uma delícia te ouvir, Michele. Você, além de você ser assim, muito direta, objetiva, trazer a mensagem mesmo que a gente precisa ouvir, você é muito divertida. Ai, que bom. A sua risada é maravilhosa. Então, assim, por isso, inclusive pela sua competência, obviamente, que a sua ascendência foi enorme dentro da rádio, né? Porque hoje você, ali dentro do sistema MPA, nas rádios, nos programas, quantos programas estão ao ar hoje? Que você participa, estão no ar? Dos que eu participo, hoje em dia, no horário de meio-dia às 2. Do almoço, o horário do almoço. Que você faz parceria com o Chula, isso mesmo. Isso. E é um dos horários, assim, Gosto graças de a ouvir vocês Deus, nesse é um horário. dos horários carro-chefe de audiência. Imagino. Ainda bem. E o programa é muito bom mesmo. Que bom. Eu gosto. E aí eu também sou host do Check-up Podcast. Ah, que é uma novidade, inclusive. É uma novidade. Eu assisti o episódio com a Cristine. Ai, que delícia. Assisti, maravilhosa. A Cristine é uma psicóloga maravilhosa, incrível, né? Que nós temos aqui. E que sempre compartilha ensinamentos com a gente, assim. Muito práticos, né, Renata? Ela é muito objetiva. É uma Exato. psicóloga muito bacana mesmo, assim. E aí, assim, na verdade, pela rádio eu já passei pelo Clássicos, pela parte da manhã, pelo domingo, pelo sábado. E tem os eventos, né? Que muitos são da grade fixa, digamos assim, que são os nossos parceiros, porque Divinópolis é um polo de entretenimento. Sim, claro, né? Nossa cidade é uma cidade polo. E muitos que, assim, como se eu já não tivesse bastante trabalho. Não. Os outros eu falo assim, não, mas e se eu mandasse um e-mail e tentasse um credenciamento para esse daqui? Como é que você consegue abraçar isso tudo e não pirar? Assim, a vida pessoal tem o seu tempo? Tem. Você consegue distribuir isso bem? Tem. Tá, ótimo. Eu acho que quando Olha, a gente... eu dando conselho, ótimo, que bom, porque eu sei que Por você... favor. Eu prezo muito isso porque, por exemplo, não adianta se eu ficasse 12 horas dentro da emissora. Quem estiver me ouvindo, eu não vou trazer nenhuma novidade. Vai ficar repetitivo, vai ficar desgastante, eu não vou ver o que está acontecendo lá de fora para trazer informação para essa pessoa. Por mais que você tenha internet hoje em dia... Não, eu concordo, você tem razão. A vivência, aquela experiência tátil, física, de você estar no lugar e contar e trazer... é diferente. E eu realmente, assim, é um lema de vida meu desde que eu me entendo por gente. A qualidade de vida, ela bacana. passa por esses momentos de você, seja lá o que for que a pessoa goste de fazer, né? Nas horas dela de descanso e de prazer, lazer. de lazer. Seja da pessoa mais caseira que gosta de assistir um filme, a pessoa que gosta de ir pra balada mesmo, tá tudo certo. Você verdade. precisa disso pra falar assim, não, eu tô aqui, isso daqui sou eu, isso daqui me traz É felicidade. o meu momento, exato. Precisamos muito mesmo. importante. É muito importante. Até para não... Porque a pessoa, quando ela abraça tudo ao mesmo tempo e não tem esse prazo, esse tempo de qualidade, assim, para ela mesma, ela pode adoecer. Exatamente. Às vezes, no momento que você tá ali, naquela loucura, naquele frisson, você não vai perceber, mas você vai colher isso depois. Seu corpo provavelmente. te chama Exatamente. depois. As doenças chama mesmo. são exatamente isso. Dá uma parada aqui, ei, me escuta aqui, eu tô aqui, por favor. É verdade. Michele, você tem esse vozeirão, né? Essa voz, assim, apaixonante. Obrigada. E aí, você ficou muito tempo, assim, nos bastidores, só na rádio, porque a rádio era uma rádio do estúdio, né? Hoje o rádio já é diferente, eu quero chegar lá. Mas já aconteceu de algum ouvinte, um fã, se apaixonar enlouquecidamente por você? Porque eu acho que o rádio tem esse mistério. Você escuta um vozeirão maravilhoso, você pode imaginar o que você quiser. Fala, nossa, Exato. aí vai da imaginação Sim. do ouvinte. Já aconteceu alguma coisa assim?
Nesse sentido, tem algumas histórias não muito Não, eu quero legais, não, mas eu vou te contar. Conta uma mais inusitada, assim, mais verdades. inusitado que aconteceu, assim. Vamos trabalhar com verdades, exatamente. E isso é muito legal. Tem alguma, assim, dessa questão dessa paixonite, Aham. digamos assim, desde a pessoa te mandar carta, e-mail e parar na porta da rádio e não sair de lá enquanto você não sai pra pessoa te conhecer e saber se você é você mesmo. Interessante. E já teve alguns casos, assim, um pouco mais complicadinhos, assim, né? Mas aí não tem... eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham em meio de comunicação passam por isso. Pessoas que às vezes têm alguma questão e transferem. Isso, confundem outro. um pouco também, né? Aí, assim, são casos um pouco mais complexos, assim, da pessoa realmente... E o que de mais inusitado já aconteceu, assim? Com um ouvinte, um fã? Tem histórias muito bacanas, por exemplo, teve uma vez, isso tinha no máximo uns 3 anos que eu estava trabalhando na rádio, se foi isso tudo. Eu cheguei em um parceiro nosso, loja, né, um dos nossos anunciantes, para comprar um tênisinho, e aí a vendedora, você quer no crediário e tal, não sei o que, tá. Cheguei no crediário, a moça começou a me perguntar, né, endereço, aí ela parou, olhou pra mim, eu falei, gente, será que tem alguma coisa errada? Será que meu nome foi parar lá no SPC? Eu não tô sabendo. Você é a Michele da rádio? Que legal! Eu falei, sou, prazer, ela tá assim, mas eu achava que você tinha um monte de tatuagem, que você usava um dreadlock. Isso é muito bacana. A imaginação da gente, né? Permite o desenho. Porque era esse período que você não tinha, né? O visual, digamos assim, era só a voz. Exato, não tinha o visual, era só o áudio. Era só o áudio. Isso é muito bacana. Tem N histórias assim, isso é muito bom. Eu tenho que perguntar aí se alguém já te reconheceu pela voz. Então muito. Imagino, porque a sua voz ela é muito às vezes de estar andando marcante. na rua e a pessoa, você tá no celular e a pessoa para e olha pra trás. Essa semana mesmo aconteceu, eu fui cumprimentar uma amiga no meio da rua. Oi, Naraná. A menina passou, você é a Michele da rádio, né? E a sua voz, ela tem mesmo uma peculiaridade, sabe? Eu posso dizer assim que é a voz. Obrigada. Igual o Frank Sinatra era chamado de a voz. Nossa, que responsabilidade, benza a Deus. Eu falo assim, sério, claro, guardadas as devidas proporções. Sim. Mas sim, a sua voz ela é inconfundível. O seu timbre é inconfundível. Eu nunca escutei ninguém com o seu... Tem alguma voz que você reconhece que seja parecida com a sua? Não sei se você vai lembrar, você pode Renata, exemplificar? A Maria Paula, que foi apresentadora durante muitos anos na Globo, Me lembrei do Cacete Planeta. Também. É mais ou menos um timbre similar, digamos assim. Mas ela não tem essa dicção boa que você tem, não. Tô pensando aqui. Não, eu tô comparando mesmo. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo... Hoje em dia eu sou fã, né? É difícil a gente entrevistar um ídolo, né? Eu vim aqui pra ser paparicada. Mas assim, eu não quero puxar sardinha, não. Só falo verdades. Trabalhamos com verdades aqui também. Assim que é bom. Né? Porque senão também não vale a pena. Michele, e essa transição toda que aconteceu do rádio, né? Chegaram a dizer que as rádios iam acabar, que a internet, realmente, o mundo globalizou, claro. As nossas realidades, a nossa realidade hoje é completamente diferente de 20 anos atrás, igual quando você começou, né? Com certeza. Claro. E você teve a oportunidade de pegar toda essa transição. Isso é muito interessante. Isso dá pra você escrever um livro, na verdade, eu acho. Você quer empresariar? Quem sabe não dá negócio? Bora, fechou. Bora, bom que já tá registrado. Bom que a gente já coloca essa prosa aqui em dia e daqui a gente pode passar para outras coisas. Mas eu quero que você conte um pouco sobre essa transição, sobre os desafios, dessas mudanças, né? Porque hoje, o que eu comentei, eu sou assim, eu emendo uma coisa na outra. Por favor. Eu comentei aqui que você era de bastidores, né? Mais do áudio mesmo. Mas que hoje a gente já te conhece o seu rosto, você faz muita cobertura de eventos, o que você já tinha comentado ali. Exato. Mas conta como é que foi esse processo todo aí. Eu tenho muita gratidão porque o espaço que eu trabalho no sistema MPA, eles sempre estão muito atentos com as novidades, com a tecnologia, tipo, vamos experimentar? Funcionou, beleza? Senão a gente bola pra frente. Eu me lembro que a primeira vez, a cobertura de eventos sempre teve. Só que antes era um sinal dedicado, aí precisava ir na operadora, enfim, um transtorno danado. Parte técnica. Parte técnica, né? Digamos, para não ficar chato. Eu me lembro, se eu não me engano, era 2009. Chegou o Twitter no Brasil e o Twitter tinha uma espécie de live. E aí a gente estava transmitindo um evento aqui da cidade que chamava Festa da Cerveja. E aí a gente já tinha uma determinada internet ali disponível, que a gente colocou
Eu não lembro mais se era não era celular, enfim, não sei se era um tabletzinho, alguma coisa assim, fixo, em cima de um suporte, para pegar as imagens de quem estava, o estúdio da rádio estava dentro de um camarote, pra gente pegar as imagens desse camarote com o áudio da mesa. Eram transmissões curtas, né, Renata? Não tinha como ficar horas como a gente faz hoje. Mas era inédito. Era inédito. E aí, assim, foi muito bacana porque depois uma das bandas que tocou lá repostou a gente. Uau. Nem tinha esses termos na Sim, época, não, e a gente nem tinha é. consciência dessa importância. Mas foi fazendo, e assim, à medida que... Eu acho engraçado que a sociedade tem muito essa mania de achar que uma coisa tem que matar a outra. Não. Isso é péssimo, porque eu acho também que tem que ter, já tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo e um enriquece o outro. E com o rádio isso justamente aconteceu. As novas mídias, seja a internet, o streaming, enfim, agregou pra gente, porque você traz mais mobilidade pra pessoa. Tem gente que quer ouvir no carro, tem gente que quer ouvir no celular, tem gente que quer ouvir por aplicativo, tem gente que gosta de ouvir por site, tem gente que gosta de assistir pelo YouTube. Então, assim, aonde tem um espaço que a gente possa colocar o nosso trabalho é melhor. E isso pra gente é muito positivo. O que trouxe não é desvantagem, mas você tem que ter um cuidado maior. Certo. Porque são duas frentes para você pensar. Antes era só o áudio, agora tem que ter o vídeo também. Isso. Cada vez ele tem que ter demanda uma qualidade maior. Canais, As vantagens são imensas. Você só aproxima de quem sempre te acompanhou, isso é positivo demais. Você fazer uma brincadeira com o ouvinte, de lançar um produto do cliente, levar esse produto pro estúdio e falar assim, olha, quem acessar a live agora e comentar desse produto e o que achou, o que deixou de achar, e essa pessoa te fala se gostou, se não gostou, se tem dele em casa, se não tem, isso não tem preço. Não tem preço, e é uma coisa imediata, né? É rápido, assim. Rápido. Você tem aquele resultado rápido, e isso é muito legal. Sim. As coisas hoje em dia estão muito imediatistas mesmo. Verdade. Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas nesse aspecto é maravilhoso. É muito positivo. O ouvinte vai no mesmo evento que a gente vai. Só agrega, você tem ele razão. já manda a foto dele lá dentro. Compartilha pra mim. Isso é muito incrível. Muito legal. E o cliente fica muito satisfeito. Imensamente, porque o retorno é rápido. É rápido. E a gente brinca assim, ele fez um plano de contratação de mídia, ele tá levando 3, 4, 5 É verdade, ali. em todos os canais. Exato. Ali. Existe hoje um termo chamado omnichannel. Isso. Não é isso? Isso. Eu até me corrija se eu não estou Imagina. pronunciando certo. Que é exatamente isso, essa junção de todos os canais possíveis para que você venda aquele produto, que você ofereça aquele produto online. Estar ali presente, porque as pessoas estão em todo lugar. A gente não pode mais condicionar a pessoa como era antigamente, que tinha aquelas brincadeiras. Depois do intervalo. Não. Cada pessoa tem um tempo. É verdade. Então a gente tem que usar essa tecnologia para respeitar o tempo dessa pessoa. Não é só até... Claro que comercialmente funciona maravilhosamente bem, mas é pensar nesse cuidado também de falar assim, será que essa pessoa quer ver isso aqui agora, já, ontem, depois, já quer assistir de novo? Muito atencioso, por sinal. É verdade. Michele, e você é uma mulher que está aí no ramo do rádio, posso assim dizer, da comunicação, né? Há 20 anos, você é uma mulher que nos representa mesmo, você tem uma representatividade muito grande, sim, e inspira muita gente também, e você tem essa representatividade traz uma responsabilidade também muito grande, né? Muito grande, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque pessoas se inspiram em você. Inspira, e é assim, falando isso não pelo lado do ego ou da comprovação, é justamente voltando lá no início desse cuidado do que você tem para oferecer para o outro. Eu vou te ser bem sincera que N vezes, às vezes eu saio do ar e falo assim, eu devia ter falado isso ou não falado aquilo outro, porque você não sabe como que a pessoa pode receber aquela interpretação. Você pode tanto fazer muito bem para o dia de alguém, como você pode se perder naquele discurso. Sim. Isso é uma linha muito tênue, mas que a gente tem, assim, inúmeros feedbacks, até de pessoas que às vezes estavam passando por momentos difíceis. Um ouvinte já me parou na rua uma vez, já tem alguns anos, de falar assim, meu marido tá com X e X problemas, a hora que eu escuto vocês é o momento que eu tenho para distrair. Eu já recebi carta, por exemplo, de pessoas que estavam... Agora você que vai poder me auxiliar no termo. De pessoas que estavam privadas da liberdade, em recuperação,
falando assim, olha... Convalescendo de alguma doença, alguma coisa assim? Também, não, a pessoa que está... em recuperação de algum crime que cometeu, isso, alguma coisa assim. Exato. Tá. Chegou carta. Olha, em alguns momentos a gente pode ligar a rádio, eu espero que você Olha, que interessante. Não repare de onde a carta está vindo. Isso para mim foi uma lisonja, Renata, porque se o meu discurso... Porque no dia a dia a gente às vezes pensa assim, não, a rádio ela é segmentada, X e X público, só que isso sempre abarca uma quantidade maior de pessoas. E isso para mim é um trunfo. Porque se a pessoa parou algum minuto que seja do dia dela, isso faz valer a pena, ou mesmo né? que ela tenha essas horas todas desse dia, mas ela resolveu dedicar ao meu trabalho... E ainda te dá isso esse retorno. E dá o retorno. A gente tem uma brincadeirinha assim, que de cada 10 pessoas, uma vão te dar esse retorno. Interessantíssima essa conta aí. É muito pouco, né, Michele? Porque demanda tempo, não é todo mundo que é aberto. E é uma cultura também que a gente tem. A gente não tem, nós brasileiros não temos a cultura de elogiar as pessoas. É um exercício que a gente tem que praticar mesmo. Porque é tão bom a gente elogiar também quando é sincero, né? Assim, não precisa de ser... Mas não é pra ficar... Não é pra firular. Não é de firula que eu tô falando. Mas quando é genuíno, a gente fala, pô, que legal. Que bom que essa pessoa gosta disso que eu faço. Valida, né? Sim. Te dá aquela chancelada. Isso. Eu confesso que eu tenho uma historinha rápida. Por favor. Com um pianista de São Paulo, ele não tá mais entre a gente, que ele tinha um programa na Rede Vida, se eu não me engano, há muitos anos atrás. E ele passava o número da caixa postal. Eu era bem nova, eu falei assim, eu vou escrever pra ele, falar que eu acompanho o programa dele. Eu não escrevi. Um belo dia, esse senhor, né, ficou muito doente, enfim. Então, assim, a gente não pode perder a oportunidade de contar para assim, olha, eu gosto de você, eu te acho bacana, você acrescenta na minha vida, isso é muito positivo. Isso é muito legal, isso vira um fluxo, né? Ele vai tomando proporções maiores em cada um que vai sendo elogiado, que elogia o outro também, e assim, é uma corrente do bem que vai virando. Às vezes até a nossa sociedade hoje, eu não sei, assim, eu acho que a gente perde muito tempo se agredindo e pouco tempo prestando atenção naquilo que a gente gosta, voltando rapidinho ali naquela questão da música. Infelizmente, existe uma parte dessas pessoas que gostam desse rock, dessa música mais pesada, que não acha muito legal outros ritmos existirem. Uma coisa é você falar assim, mas essa letra, essa composição, debater para chegar em alguma coisa mais interessante. Certo. A outra é você taxar a outra pessoa de pior do que você, porque ela não gosta de algo que você gosta. Isso vale para tanta coisa. E aí assim eu falo, o tempo que você está perdendo criticando esse artista, não podia? Vai ali, eu falo isso, eu até canso, pra falar a verdade. Vai lá no YouTube, assiste um pedacinho daquela banda que você tanto gosta. É verdade. Dá um like no videozinho, já que hoje é tudo, né, nesse sentido. Vai te fazer bem, vai ajudar, vai fortalecer o trabalho do outro. Aí a pessoa fala assim, um meme esquisito, não sei o que. Eu falei assim, não me manda meme esquisito, me manda uma banda nova que você descobriu, que você achou legal. É muito legal você falar isso, Michele, porque você gosta, você tem esse gosto musical, assim, que às vezes até mulheres, assim, tem muitas, mas mulheres são mais, parece que é um meio mais masculino. Infelizmente é uma impressão, assim, que eu tenho. Infelizmente. Mas é interessante você colocar isso porque você é uma pessoa que trabalha com música te move, eu sei disso. É a minha paixão. Uma pessoa eclética, não é? Tem tanta coisa boa em tantos ritmos musicais e tantas qualidades de artista e tudo. E como tem coisa ruim também, aos seus olhos, aos meus olhos. Exato. Às vezes é bom pro outro, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Não é verdade? Exato. Tem isso aí. Sim. O que você disse é muito, muito legal. Em vez de reclamar ou de falar mal do outro, vai fazer uma coisa que você goste. Isso serve pra tudo. Pra tudo na vida. Pra tudo. Facilita e eu estava falando demais. da sua representatividade, né, dessa importância e responsabilidade, porque hoje também, aí você comentou de alguém que reclama, e as fake news também, né, a mentirada que está rolando por aí, justamente por causa da globalização, da facilidade, da acessibilidade, tudo está à mão, a um clique. As pessoas pegam, principalmente, geralmente, coisas ruins do outro, para denegrir, para poder diminuir. Isso é que as pessoas gostam de... Eu não sei. É um gasto energético muito ruim. É um gasto energético muito grande, que não muda nada na nossa vida e que aumenta uma coisa porque parece que de uns tempos pra cá a gente se tornou mais preguiçoso.
Ah, com certeza. No sentido assim, chegou aqui, então vou mandar. Muito imediatista e preguiçoso. Ninguém confere nada. Nada. Nem vai a um site de credibilidade do jornal, por exemplo, para ver, não, se isso aqui é verdade. Nem que ligue para a rádio. E hoje a gente tem uma facilidade, porque, Renata, vamos pensar. Se você abre o YouTube hoje, vai naquela seção, naquela aba do ao vivo, eu consigo assistir, vamos para a mídia tradicional, né? Eu consigo assistir os jornais do Brasil, da Espanha, da Europa. Mas eu não falo outros idiomas. Tem eles num português de Portugal, que dá pra gente compreender. Tem eles, às vezes, num espanhol falado um pouco mais lento, que dá pra pelo menos pegar ali um centro da questão. Se quiser, você compreende. Então, assim, se você se prende naquilo ali, eu fico em dúvida se é uma preguiça, um comodismo, ou porque chegou simplesmente aquilo que a pessoa, não, isso daqui é mesmo que eu queria, chegou, tá vendo? Então eu vou compartilhar. E eu acho isso um pouco perigoso, porque a gente se limita muito. E é o que você disse, tem tantas outras coisas melhores pra gente voltar a nossa atenção e a nossa energia, né? Nosso tempo, que o tempo, gente, é a maior e a melhor coisa que você pode dispor pra outra pessoa. O tempo que você... igual ele você é a sua fortuna. Ele é a sua fortuna aqui, agora, igual você se dispôs a vir conversar comigo. Olha, você cedeu uma parte do seu dia, um tempo, né? Eu fico muito agradecida mesmo. Porque é uma coisa verdadeira, assim. Eu acho que o tempo é uma das maiores riquezas que a gente pode oferecer para o outro. E às vezes a gente não tem muito essa noção. Michele, agora só pra gente fechar essa questão aqui do rádio também, o que você vislumbra, o que tem aí pro futuro do rádio? É claro que a gente... dentro do contexto que nós conversamos aqui, essa questão, ela é mesmo audiovisual, não tem como retroceder, né? A gente quer, e é bom, né? É bom a gente escutar a voz, olhar para a carinha da pessoa, ver, compartilhar. O feedback é mais rápido e tem gente que não gosta de usar esse termo feedback, né? O retorno é mais rápido e é muito bacana, assim. Mas o que você vê, assim? Como você vê daqui uns 5 anos, 10 anos? Bom, realmente, essa convergência das mídias, né? Não tem como fugir dela, porque senão... A pessoa ela não vai caminhar na mesma demanda que a sociedade, que o seu ouvinte te pede. Além disso, é curioso porque assim, na pandemia, o número de ouvintes de rádio aumentou. Não pela reclusão, mas porque as pessoas, às vezes, de uma mesma casa passaram a compartilhar hábitos de outras gerações com as mais novas. Né? E aí assim, isso aconteceu. Saímos já, graças a Deus, da pandemia, e aí assim, aquela criança ou adolescente que às vezes aprendeu a ouvir o rádio com o avô, com o pai, com o irmão mais velho, continua dentro do carro, legal, dentro do aplicativo. A gente tem muita criança que passa pelo estúdio móvel. Criou-se o hábito. E aí assim, o que é a demanda? Teve uma feira a semana passada em Las Vegas com as principais emissoras de rádio dos Estados Unidos, e aí assim as demandas são mais acessibilidade da pessoa ter a rádio que ela quiser dentro do próprio smartphone, porque tem algumas marcas que você demanda a internet. Isso. E dependendo de onde a pessoa estiver, pode ser que ela não tenha esse acesso com qualidade. E já fica longo o caminho, né? Quando você tem que entrar muitos passos complicam as coisas. Então realmente assim, é essa convergência e apostar cada vez mais no seu nicho. Renata, não existe mais, toca de tudo, fala de... Não. A pessoa não tem cabeça para tanta coisa assim, né? Ela quer uma informação, ela quer divertir, ela quer música, ela quer esporte. Então isso vai se filtrando e principalmente porque ninguém vive de caridade, né? Claro. São empresas. Claro. Saber criar formatos cada vez mais afinados para atender a demanda daquele seu cliente. Ele precisa de uma venda direta ou ele precisa consolidar a marca dele e despertar um desejo em alguém? Sim. E aí você vai experimentando e criando, e isso dá muito certo. Dá até para misturar um pouquinho, mesclar, para não ficar, né? Tem os momentos mais... repetitivo, né? Mas o funilar, né? Para aquela objetividade mesmo, assim, para aquele seu público... E tomar cuidado também, se você me permite. Antigamente a pessoa ela entrava, por exemplo, década de 80, 60, a pessoa ela entrava num veículo de comunicação, vamos pôr o rádio, por causa da voz, da impostação, a pessoa que falava assim. É todo radialista falava assim, é verdade. Não precisa disso mais. Tanto que, por exemplo, se a gente pega os maiores youtubers hoje, muitos deles às vezes nem têm uma dicção tão limpa assim, mas eles têm uma base
muito grande de fãs. Por quê? Porque eles têm um conteúdo que eles falam assim, não, isso daqui eu realmente entendo, eu tenho propriedade, eu vou trazer novidades e acrescentar na vida daquela pessoa. Isso. Claro que ali no meio tem gente que vai fazer um monte de coisa eu entendo aleatória dizendo, também. Mas é isso, a pessoa se reconhece, né? O público dele reconhece aquilo. Nesse apuro, né? De falar assim, por exemplo, se você me permite rapidinho, isso Por aconteceu favor. comigo, tem uma história que eu me lembrei agora. Conta pra gente. Um ouvinte nosso, já de um tempo, me mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal: Michele, eu quero levar a minha filha no show do Guns N' Roses em Belo Horizonte. Eu queria te perguntar se você acha que vale a pena e que ingresso que eu compro lá dentro do Mineirão, que local que eu vou. Por quê? Porque eu sempre vou nos shows, eu faço essa cobertura, independente se eu estou a trabalho ou não. Então, assim, as pessoas... E eu fico muito feliz com isso, porque ela está te dando uma validação, uma credibilidade que poucas vezes... Você é entendedora daquilo, né, exato. Você consegue chegar nesse lugar. É uma e aí, assim, é uma responsabilidade. Mas é muito gostoso, né? É uma muito delícia. Gostoso. É responsabilidade, mas é um reconhecimento gigante também. É de encher o coração de alegria. E de encher o coração de alegria, de falar assim, dei essa informação para a pessoa, deu certo, funcionou para o que ela precisava. Exato. Isso é positivo demais. A gente volta naquela energia que você estava falando. É verdade, mas é isso mesmo. E o que a gente vibra, né, Michele? Eu acredito muito também, quando você disse assim, eu acredito muito no universo. Eu também. Acredito muito que o que a gente emana é o que a gente cocria mesmo, a gente emana, e a gente tem que trabalhar a cabeça da gente, que a vida fica mais fácil quando a gente trabalha a cabeça da gente pro positivo. Olha só, e por isso que você também gosta demais, é apaixonada por astrologia, né? Sou. Mas depois nós vamos bater um papo só sobre isso, porque, menina, por favor. Eu tenho uma vontade, eu não tenho ainda o meu mapa astral feito. Não. Eu hei de fazer, porque vamos consertar isso. Eu comecei a despertar esse lado aí, e realmente ele mostra muita coisa interessante, assim. Mas eu não tenho hora na minha certidão de nascimento. E como eu sou a quinta filha, a minha mãe não lembra a hora que eu nasci. Gente, é demais, né? Ela falou comigo... Se você for no hospital ou você nasceu em casa? Eu vou dar um jeito, no hospital. No hospital eu hei de dar um jeito. Tem que ter. Dar um jeito. Não, eu ainda vamos descobrir isso. Você já me deu uma dica, eu vou atrás disso no hospital. Deixa eu te contar uma coisa. Nós temos aqui no De Prosa um momentozinho que é uma brincadeira que eu faço com todos os convidados, que é o corte e o close. Então eu quero que você me conte alguma coisa, assim... Adorei o nome. Que você se arrepende ou que não gostou, de que aconteceu, algo que você gostaria de apagar, de cortar. E depois eu quero saber o close também. Vamos ao corte. O corte, aí vida pessoal, da profissão. À vontade, você me conta o que você quiser. Posso falar um? Que eu acho aquelas, ou né? Ou dois também, você fica, por favor. Tem um que eu queria cortar. Não que eu tenha feito, mas que eu deixei de fazer. Eu vou te contar um segredo. Eu tenho mais uma paixãozinha ali no meio, e aí é só paixão mesmo, a arquitetura. Há uns anos atrás surgiu uma oportunidade de estudar com bolsa, porque existe uma escola de arquitetura, artes e design na Alemanha, na região de Weimar, chamada Bauhaus, que a vida inteira eu fui apaixonado pelo trabalho desse pessoal. Eu já fiz design de interiores, então eu sei um pouquinho. Que chique. E aí surgiu uma oportunidade de uma bolsa. Seriam 6 meses apenas. Mas eu falei, meu Deus, será? Aí eu abri e fui ver, né, o que seriam os requisitos. Certo. Aí pedi o alemão fluente. Assim, não precisava ser o fluente, aquele maravilhoso, né, deslumbrante, mas tinha que ter ali um certo nível, porque as aulas são ministradas nesse idioma. Eu falei, ai meu Deus, é que a matrícula bendita do curso que eu não fiz. Sim. E se eu pudesse voltar lá, Renata, e cortar, sabe? Voltar. Essa oportunidade que você perdeu. Essa oportunidade, porque assim, essas questões tem umidade para você ingressar, né? Enfim, tem N questões. E eu falei assim, gente, eu era adolescente, eu tinha tanto tempo ocioso, por que eu não fui lá estudar? Sim. Esse eu queria cortar. Esse é corte assim, legal, certeiro. Legal. E o close? O que você gostaria de enaltecer, colocar assim numa caixinha bem brilhante, com um laço de fita bem maravilhoso? Esse tem a ver com a profissão, direta e indiretamente. Ano passado, eu consegui validar o meu credenciamento para cobrir o show do Metallica no Mineirão. Uau! E foi o último da turnê aqui pela América Latina.
E foi muito engraçado porque, assim, tinham profissionais de imprensa do Brasil inteiro lá, Renata. Muitos que eu admiro, de verdade. E chegou num determinado momento do show que o vocalista da banda, né, o James Hetfield, começou a fazer uma brincadeirinha, porque no show de Porto Alegre, uma fã tinha dado à luz a filha durante o show, né? Sempre esses shows muito grandes têm áreas, né, próprias para receber a pessoa por, enfim, N questões. Em alguma ocasião. Em alguma ocasião. E aí ele parou para comentar daquilo. Eu falei assim, ele não vai comentar só disso, porque no show de São Paulo ele já tinha meio que feito essa brincadeira de que ia criar uma sessão para as grávidas no show do Metallica, né? Muito bacana. Que legal. Eu falei assim, ele não vai só fazer Olha a inclusão aí. Exato. E eu falei assim, ele não vai ficar só nessa brincadeira, vem mais alguma coisa aí desse discurso dele. E aí, assim, eu tive uma sorte imensa de escutar esse meu feeling e eu consegui gravar um momento que ele faz um desabafo, que ele chora no palco. Porque existem bandas que têm um teatro, um negócio assim. O Metallica não tem isso. Se ele falou aquilo ali, no outro show vai ser outra coisa completamente diferente. E aí ele desabafando, falando assim, olha, eu já sou um cara que já tô com quase 60 anos de idade, eu devia parar, eu sei que eu não tô cantando da forma que eu deveria mais, que de repente a minha música não alcança as pessoas. Eu ali filmando e pensando assim, quê? Onde que você tirou isso? Né? Porque o cara canta maravilhosamente bem, envelheceu musicalmente maravilhosamente bem. E é engraçado porque, ao mesmo tempo, a gente não deixa de se reconhecer nesse discurso, nessa fala, Renata. Porque a gente vive numa sociedade que questiona muito essa idade, essa passagem do tempo, o que cabe ou não para cada pessoa fazer. Infelizmente, a gente teve, há um tempo atrás, um episódio de umas universitárias criticando uma moça que tinha 42 anos, que ela não devia estar na faculdade. Gente... São padrões, São padrões, assim... Desculpa o termo que eu vou falar, mas estúpidos, né? Estúpidos. Porque se o cérebro da pessoa está funcionando, ela tem que fazer o que ela tiver vontade de fazer. Nós somos diversos. Exato. Então, a base de tudo é o respeito. É o respeito. E aí eu consegui filmar. E aí só eu que filmei. Muito, porque às vezes, assim, talvez pela barreira do idioma, ou porque a pessoa estava ali tão emocionada também, enfim, N questões. Mas você sentiu e foi no seu feeling? Fui no meu feeling, filmei, e aí foi muito engraçado, porque assim que eu retornei para Divinópolis, eu subi esse vídeo para o YouTube pensando assim, se eu não estivesse nesse show, eu gostaria muito que alguém tivesse filmado para eu poder assistir, porque para quem é fã isso é muito importante. Compartilhei, e aí foi muito curioso porque um colega meu do Rio me mandou um WhatsApp falando assim, seu vídeo tá bombando. Eu falei assim, deve ter umas 200 pessoas ali assistindo, comentando, que é fã, né, igual eu. Aí ele me mandou várias publicações de revistas da Europa, dos Estados Unidos, sites que são Revolver Magazine, Guitar World, Consequence of Sound, e daí pra cima, compartilhando meu vídeo. Eu falei, o quê? Uau, mesmo. Aí eu falei, gente, isso rodou assim. Aí eu fui abrir o YouTube para ver onde que esse vídeo estava sendo mais assistido. Aí era Bélgica, Itália, Estados Unidos, Argentina. Eu falei, gente, isso é muito... Como grande. Profissional, para mim isso é uma realização. Com certeza, isso é muito grande, é um feito grande. E aí assim, ao mesmo tempo me deu uma pontinha de tristeza, porque esses veículos gringos que estão, sei lá quantas horas de fuso horário, né, distantes da gente, postaram isso primeiro. Aqui no Brasil, foram postar também, mas aí já era lá para terça-feira fora. Entendi. É engraçado. E aí, assim, todos os sites gringos colocaram o vídeo como sendo meu, né, a chamada autoria, que isso é muito importante, a gente não pode publicar as coisas de ninguém sem falar de quem que é. Aí aqui no Brasil já tiveram alguns que, tipo, regravaram o vídeo, colocou a logo da pessoa, aí eu tive que ir lá fazer denúncia no YouTube. Sacanagem mesmo. Eu falei assim, poxa, não achei legal. Mas não é legal Não mesmo. É legal, isso assim, isso é eu não quero status, isso é crime, mas plágio, assim... isso é copiar, né? Pra falar assim, poxa,
o trabalho de cada um, vamos respeitar. Chato, bem aqui, é muito chato. E aí depois fica difícil da gente também bater no peito e defender. É complicado. É um assunto complexo mesmo. É um mas assunto eu entendi complexo. que você está falando dessa Sim. pontinha que você te deu de dá de uma tristezinha mesmo. Muitos eu entrei em contato e falei assim, olha, se você puder falar que fui eu que gravei, aí assim, a maioria retificou. Ótimo. E tal, beleza. Que às vezes não sabia nem de quem era, mas viralizou na verdade, né? Exato, viralizou e realmente você tem que colocar isso como um close, tanto pessoal quanto tanto profissional quanto pessoal, porque era um ídolo da sua vida ali, né? Exato. E você sentiu, você teve a sensibilidade de captar o momento de sensibilidade dele. Sim. E isso foi uma conexão muito grande. Exato. Então, realmente, é um close tanto, viu? Gostei de ouvir seu close. Maravilhoso. E agora, Michele, eu quero te propor um brinde, mas antes eu vou te contar uma outra brincadeira que a gente faz aqui no De Prosa. Eu adoro vinhos. Gosto de estudar, gosto de degustar, gosto de compartilhar. Sommelier. Na verdade, eu sou uma enófila, porque a sommelier, ela faz um curso na ABS, que é a Escola de Sommeliers brasileira, e aí sim, ela tá à altura, apta, exatamente, até para fazer harmonizações e tudo. Então, eu sou uma estudiosa, eu sou uma degustadora, eu sou, assim, como é que eu posso te dizer? Uma apreciadora, não sou sommelier ainda. Quem sabe um dia eu posso fazer, né? Mas então eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso de levar esse universo que eu tanto gosto para dentro de prosa. Então eu resolvi fazer uma brincadeira que é uma analogia. Eu escolho um vinho ou uma uva para que faz o determinado vinho para fazer uma analogia com o perfil daquele meu convidado, da minha convidada. E eu escolhi para você um vinho rosé. Vamos ver se eu vou acertar, né? Eles têm realmente características peculiares e podem ser feitos, os vinhos rosés, de várias uvas. Mas o que mais me impressionou e me chamou a atenção para ser igual a você, que são uvas que esse vinho, ele sempre emana muita leveza, muito frescor e muita jovialidade. E eu consigo ver, exatamente. Tô no céu. Eles são extremamente versáteis, assim. O vinho rosé, ele pode se acompanhar, ele pode harmonizar muito bem com uma saladinha e vai também com uma carne. Ele pode pegar uma carne, um franguinho, que tem enfim, harmoniza muito bem. E o vinho rosé, então, ele realmente passeia aí por outras áreas. Ele pode ser harmonizado e acompanhar uma saladinha muito bem, ele pode ir com um franguinho muito bem. Por quê? Ele, além de ter esse toque frutado e jovial que eu acabei de te falar, ele tem muita estrutura também. Uau. Quando é necessário, ele cabe bem num prato que é um pouquinho mais pesado, pouquinho mais denso, exatamente. E assim eu te vejo. Te vejo uma mulher com muita estrutura, sabe o que faz, gosta muito do que faz e tem uma leveza. A sua risada é deliciosa de ser escutada. E assim, obrigada por compartilhar comigo aqui o seu momento. Você realmente é uma pessoa muito especial. Renata, muito obrigada. Eu acho que nem se eu tivesse estudado, jogado no chat GPT, eu não tinha conseguido uma descrição tão fiel de mim mesmo. Que bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e principalmente pelo convite. De prazer verdade, ter prazer é meu. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. Tá gostoso? Aromado. Tá muito bom. Jovial. Tá muito gostoso e leve. Mas com uma estrutura. Com estrutura, exatamente. Adorei. Tá vendo? Boca, que gostoso? Sim. Toma mais um pouquinho, é uma boa desculpa. Deixa eu ver uma nota aqui, se é isso mesmo que eu pensei. Por favor, e é isso mesmo. A brincadeira é essa, a gente sentir... Delicioso. Eu fico lisonjeada, na verdade. Mas você merece. Com essa Ser uma convidada especial. Adorei. Que bom. Você que é, na verdade, uma host muito especial. Muito obrigada. Deixa a gente à vontade a ponto de se emocionar, não só de compartilhar as histórias do dia a dia, mas principalmente trazer algo que faça com que exista uma conexão real, Renata, entre cada uma das pessoas que você recebe aqui no De Prosa. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Michele. Obrigada de verdade. Obrigada.